Irmãos, nós estamos no capítulo 17 do Evangelho de São Lucas e hoje, nos versículos 7 a 10, Jesus nos ensina como nós deveríamos nos relacionar com Ele. Nós, servos, criaturas criados por Deus e Ele, que é o próprio Deus. E para explicar como deveria ser esta relação, ele conta para a gente a parábola do servo inútil. Pode até parecer uma parábola, a princípio, um pouco agressiva, um pouco dura, mas nós precisamos recordar que, no tempo de Jesus, na época de Jesus, o contexto era que havia a escravidão, era algo normal. Uma pessoa era um bem, podia ser um bem de outra pessoa, podia ser posse, propriedade de outra pessoa. Diferente, por exemplo, dos tempos de hoje em que não há mais escravidão, ou pelo menos não deveria haver mais. Naquele tempo havia escravidão. E a relação entre o senhor e o servo, ou seja, o escravo, era uma relação de total dependência do escravo para com seu senhor. Diferente de hoje, que nós temos uma relação do senhor, um patrão, e um servo, um empregado, onde o patrão depende do empregado para realizar as atividades e, após realizadas as atividades, o empregado ele reivindica o seu pagamento, a sua recompensa. Mas quando nós voltamos o nosso olhar apenas para essa relação patrão-empregado, nós esquecemos da nossa relação que nós deveríamos ter com Deus, que é a de servos inúteis, de total dependência do Senhor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa miséria, a nossa pequenez, que nós, independente do que façamos, nós não somos merecedores das recompensas que Deus pode nos dar, como, por exemplo, a recompensa de ressuscitarmos um dia e adentrarmos o reino de Deus. Deus não depende de nada que nós façamos. Ele não depende das nossas boas obras, ele não depende das nossas orações. Mas ainda assim, ele quis assumir para si uma natureza humana e, nos amando, entregou a sua vida por amor a nós. Ele quer o nosso bem, ele é o sumo bem, ele é o patrão, o melhor patrão possível, ele é o melhor Senhor que poderíamos ter. Ele é o Deus de amor, o Deus de misericórdia. E apenas por isso, nós deveríamos nos reconhecer miseráveis e nos colocarmos aos pés de Deus e fazer tudo o que nós precisamos fazer de boas obras, de orações e etc. Simplesmente como retribuição a todo o amor que nós recebemos dele. Ele nos sustenta com a sua misericórdia. Se ele não quisesse, nós não estaríamos aqui vivos hoje. Você não estaria escutando essa palavra, nem eu meditando o evangelho de hoje. Nós somos sustentados pela sua misericórdia. O dom da vida, só é possível estar vivos, irmãos, porque Deus assim quis. Ele quer que estejamos vivos hoje. E nós precisamos reconhecer e nos colocarmos aos pés daquele que nos ama, que quer o nosso bem. Não como um patrão e um empregado, onde nós fazemos as nossas coisas e queremos reivindicar a recompensa de Deus. Não, irmãos, nós não somos merecedores. Independente do que façamos, nós não merecemos o céu. Mas Cristo mereceu por nós. E Ele quer nos dar a oportunidade de alcançarmos o reino de Deus. Mas ainda assim, ainda que tenhamos em vista o reino dos céus, nós precisamos amá-lo, ter essa devoção para amá-lo e para servi-lo, como os santos têm, simplesmente retribuindo todo o amor que Ele nos dá. Como não amar aquele que nos ama? Irmãos, nos coloquemos
como verdadeiros servos, escravos do Senhor. Nos esvaziemos de nós mesmos, coloquemos toda a nossa confiança, coloquemos a nossa vida em nosso Senhor Jesus Cristo, sob os cuidados daquele que é infinita bondade, daquele que é infinita misericórdia e nos sustenta com sua poderosa mão. Amém.